nome é Josélia, mais conhecida como Josi. Sou mãe de Arthur, de 17 anos, e estou com o diagnóstico há 14 anos. No Brasil não, porque já tinha muitas mães, mas tudo muito afastado, né? Cada uma no seu quadrado. Mas em 2007, que foi quando ele teve o diagnóstico, é que eu percebi que as mães começaram a se conectar com o avanço da internet. Aí as mães começaram a se juntar e descobriram que eram muitas mães, eram muitos casos, né? Até hoje a gente não tem uma estatística de quantos somos, mas a gente conseguiu agora que o governo federal inclua, né, e vai incluir no próximo censo do IBGE o transtorno do espectro autista na pesquisa. Então a gente finalmente vai poder ter uma estatística real de quantos somos no Brasil e, a partir daí, criar políticas públicas para tratamento dos autistas. A família toda é afetada, né? Agora, a família precisa ser trabalhada, principalmente, né? Os pais, o primeiro passo é os pais aceitarem isso. E a resistência, em geral, vem da parte paterna, né? Em geral, os pais têm mais resistência. Mas não é regra, né? E a gente trabalha assim com o mais comum. Agora, afeta toda a família, e precisa de um apoio que nem sempre a gente tem. Nem sempre a gente tem. Eu vou te dizer que no meu caso, o maior apoio que eu tive foi do meu marido e da minha sogra e da minha irmã, né? Mas eu tenho uma rede bem grande, né? A minha maior dificuldade no início foi entender o que tinha acontecido com o meu filho, o que causou isso no meu filho e como ajudar o meu filho. No primeiro mês eu só estudava e em um mês eu introduzi 11 terapias, eu mudei toda a dieta dele, de uma criança que comia tudo, ele passou a não comer, ter uma dieta totalmente restritiva. E isso foi algo assim que afetou demais a rotina da família. Os 3 primeiros anos, para mim, foram anos de aceitação. Foi bem difícil. Os 3 primeiros anos eu desenvolvi uma depressão, um transtorno bipolar, porque aí juntou com o problema do trabalho. Eu trabalho em 2 lugares, né? Então, estresse no trabalho e toda essa problemática em casa, acabei desenvolvendo um princípio de transtorno bipolar. Então, tive que entrar no antidepressivo, né? E faço hoje, para manter a minha saúde mental e física, tudo. Suplementos, vitaminas, psicoterapia, se necessário, antidepressivo, rede social de amigos, Deus em todo esse processo, Deus a todo momento. Então, esses 3 primeiros anos, a maior dificuldade foi essa, eu aceitar que o meu primeiro filho, a gente cria uma expectativa, eu sonhava que meu filho ia ser desembargador, e hoje eu peço a Deus só que ele consiga ser independente, que ele consiga ter autonomia para poder se virar sozinho, né? Mas depois de 3 anos, engraçado que, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque o Fabrini não sabe disso, mas Deus usou o Fabrini nesse processo de aceitação, porque
eu passei por várias etapas, né? Do porquê, porque eu. Aí de negação, negando, e depois para quê? Comecei a perguntar para quê, mas com muita angústia. Um dia aqui na igreja, o Fabrini foi orar por um membro que estava no CTI. E ele fez uma oração que a família pediu, uma oração por ele, e ele fez uma oração muito simples, rápida, onde ele dizia: Senhor, nós cremos que Tu podes curar o nosso amigo de forma milagrosa agora, enviando anjos naquele hospital e curá-lo milagrosamente. Nós cremos também, Senhor, que o Senhor pode abençoar a equipe médica para que, de forma ordinária, ele possa ir se recuperando e sair desse quadro. Nós cremos nisso. Mas nós cremos também, Senhor, que o Senhor pode dar todo o suporte para essa família, para o que ela tiver que suportar. Em nome de Jesus, amém. Ali, eu entendi, caiu a ficha. Deus pode curar o Arthur milagrosamente, se Ele quiser. Deus pode fazer o Arthur avançar em seus desafios ordinariamente, através de todas as terapias que eu introduzo na vida dele. Mas Deus pode e está fazendo com que eu possa lidar com isso da melhor maneira possível. E hoje eu consigo louvar a Deus pela vida do Arthur. No início, o que eu mais ouvia era: você é uma mãe especial, você é uma abençoada, porque você é mãe de um anjinho, e aquilo me revoltava, me causava uma revolta. Eu falava dentro de mim: é porque você não sabe o que é isso, é porque não é na sua família. E eu estava muito angustiada ainda. Quando eu aprendi a aceitar, depois dessa oração, eu olhei para a minha vida e vi todos os milagres que Deus já fez na minha vida, me sustentando em todas as situações mais inusitadas, Ele me dando respostas, falando, me livrando. E Deus falou: tá vendo, Josi? Da mesma maneira que eu te guardei até aqui hoje, eu vou guardar seu filho. Mesmo quando você não estiver mais aqui, ele será meu, ele é meu. Eu vou cuidar dele como eu cuidei de você e cuido. Isso entrou. Eu internalizei isso. Então hoje eu só coloco diante de Deus os meus sonhos, mas eu falo: seja feita a sua vontade, eu confio plenamente na sua soberania, na sua providência. E hoje eu posso ter paz. Tenho sonhos, né? Eu falo que eu acho que eu sou a única mãe que sonha em ter uma nora. Eu acho que é um sonho, né? Eu sonho dele ter um amigo, né? Gente, se o Arthur tivesse um amigo. Mas eu já tive sonhos no passado de ouvir mamãe, e hoje eu ouço. Eu tive sonhos no passado dele falar frases, e hoje eu ouço. Os sonhos vão avançando e a gente vai tendo sonhos, né? Eu sonhava em ouvir um eu te amo, hoje eu ouço. Então, Deus vai suprindo cada situação, né? Eu acho que a melhor coisa é você se agarrar ao seu Pai maior, o seu Deus, né? E jogar no altar de Deus todas as suas expectativas, entende? Eu oro pelo Arthur, eu ensinei o Arthur a orar pelo tratamento dele. Então o Arthur já repete há anos a mesma oração. E ele repete bonitinho: Senhor, muito obrigada, abençoa o meu tratamento. E ele fala direitinho já. E eu oro por ele, junto com ele. Eu oro quando ele está dormindo. Eu oro sozinha no meu quarto.
sabe? Isso traz a sensação de que você está no caminho certo. No caminho certo. E Deus tem cuidado das terapias, Deus livrou o Arthur de muita coisa. Teve terapeutas, só para ter um exemplo, tinha uma terapeuta na época do diagnóstico dele, tinha uma terapeuta muito cara em Botafogo, eu não podia pagar, era a top, a Beatriz. E aí eu descobri a Vanessa, que era uma que trabalhou com a Beatriz e resolveu ter uma salinha para atender pacientes autistas. E a Vanessa foi uma bênção para o Arthur. O Arthur foi desenvolvendo rapidamente, ele foi se alfabetizando. Ela dizia, nossa, o Arthur é o filé mignon dos autistas, ele fica 3 horas sentado. É só dar alguma coisa para ele trabalhar que ele gosta, ele curte. Nossa, se todos fossem assim, seria maravilhoso. E anos depois, essa psicóloga top foi denunciada por torturar crianças autistas. Ela era uma falsa psicóloga, ela não era psicóloga. E olha, eu só não levei o Arthur para ela porque eu não tinha condições de pagar, que era muito caro. Então foi um livramento. Eu olho isso, eu vejo, gente, que livramento, porque eu tenho amigas que levaram e não sabe se os filhos foram maltratados lá, né? Então eu louvo a Deus e tudo, as escolas que o Arthur entrou, elas não sabiam nada, mas foram aprendendo com a gente, né? É como você falou, né? No início não tinha lei, né? Então eu e mais 2 mães, né? Éramos as 3 mosqueteiras. Uma conseguiu correr atrás da lei federal, que hoje protege os autistas, que é a Berenice Piana, era de Itaboraí, e ela fundou a Clínica Escola de Autistas em Itaboraí. A outra mãe, Eloá, ela fundou a Clínica Escola de Autistas em São Gonçalo, e é uma pesquisadora de marca maior. Eu digo que ela é minha guru no autismo, tudo que eu preciso saber eu pergunto para ela. E eu dando apoio ali, né? Porque eu trabalhava, as 2 estavam em casa cuidando de seus filhos e eu ali dando apoio, ajudando no feedback, né? Então a gente fez congresso, a gente trouxe cientistas americanos para dar palestra, para ensinar médico, para ensinar pais. A gente fez muita coisa nesses 14 anos. Já conseguimos a lei, né? Que é graças a Berenice, que é incansável, né? E a lei federal. E hoje temos clínicas, escolas em várias partes do Brasil, mas é muito insuficiente, muito. A gente precisaria de centros de tratamento, como nos Estados Unidos tem centros de tratamento, nos Estados Unidos tem terapeutas que vão em casa, bancados pelo governo, que vão fazer as terapias na casa dos autistas, né? Então, a gente está anos-luz ainda de atraso nos tratamentos, mas a base de tudo é saber quantos somos, para pleitear políticas públicas, porque como a gente vai pedir se a gente não sabe nem quantos somos, né? E isso agora a gente conseguiu o primeiro passo com a inclusão do TEA no IBGE, no Celso. Primeiro filho, por isso foi difícil o diagnóstico, eu não tinha referência, né? Eu digo que eu tenho 2 filhos únicos, né? Porque é o Arthur e a Olivia, que é típica, e eu não tenho referência de nenhum dos 2, né? Eu não tenho outro filho autista. E eu ia comparando com as crianças, conversando com pais de crianças típicas, para saber o que eu deveria esperar daquela idade, me informando, lendo, conversando com os terapeutas, né? E no Sunrise, que é a técnica, existe um questionário de objetivos a serem alcançados em cada idade,
Então, ali é uma referência, né, do que a gente precisa alcançar de desenvolvimento. Então, isso já dá até uma graduação. Então, existem maneiras de... Os terapeutas têm formulários de desenvolvimento para saber o que cada criança em cada idade tem que alcançar. Olha, hoje eu conheço, tem o autismo, tem vários sites, Autismo em Foco, Mundo Azul, que eu me lembre agora que veio na cabeça, sim, são esses. Mas quando eu tive o diagnóstico, a pediatra, ela já me deu um caminho. Ela falou, olha, eu não sei nada sobre a doença do seu filho, mas eu acredito que deva haver alguma associação de pais. Procure alguma associação, porque os pais sabem mais da doença dos seus filhos do que os próprios médicos. Esse foi o caminho que a pediatra me deu. E eu fiz isso. Comecei a procurar pais. Que imagina há 15 anos atrás. Para mim, o autismo era o Rayman, que nem é o caso, mas era o que eu entendia de autismo, não sabia nada. Então, eu procurei 2 pais, Deus me colocou simplesmente na mão da Eloá, que é essa pesquisadora do Brasil. Casos de sucesso, né? Casos de sucesso, né? Eu sempre procurei ver os casos de sucesso, pais que estão conseguindo evoluções com os seus filhos, né? O que você está fazendo? Então, a gente sempre considerou, eu e essas 2 mães, que o autismo é tratável. A gente começou a fazer a marcha do autismo, começou em Niterói, depois foi para Copacabana. Hoje, todo dia 2 de abril, temos uma passeata de conscientização do autismo. Mas a gente começou querendo mostrar o seguinte, que o autismo é tratável. Porque na minha época, eu ouvia de psiquiatra que o autismo era causado pelas mães que eram frias com seus filhos. Uma teoria de mais de 50 anos atrás, que caiu por terra há muito tempo, porque a doença cresce em progressão geométrica e as mães são as maiores batalhadoras pelos seus filhos. Então, não há nexo nessa teoria, né? Mas eu fui questionada pelo psiquiatra. Você ama seu filho? Você ama seu marido? Sabe? Isso dá um nó na cabeça da gente na hora, mas graças a Deus a gente segue em frente, eu segui em frente. Mas são umas barbáries assim que a gente ouve de profissionais despreparados naquela época. Acho que hoje a coisa está melhor, né? Hoje a minha luta é para conseguir os direitos do Arthur, porque hoje os autistas têm vários direitos. Tem direito a estacionamento, tem direito à mediação na escola, tem direito à cobertura pelo convênio, que poucos pais sabem. Eu mesma estou desembranhando isso agora, porque os pais que estão com o diagnóstico mais recente, eles estão mais antenados. Eu que tenho diagnóstico há muitos anos, acostumada a ter altos gastos em terapia, ainda é uma novidade para mim. Eu estou agora vendo essa situação, né? Com a pandemia também eu fui obrigada a ver essa situação de mais perto, né? Sobre cobertura de planos de saúde dos tratamentos, né? Então, vou ter que ir até a justiça, talvez, porque algumas coisas não cobrem. Mas eu acho que o melhor caminho é procurar pais. Eu tenho uma prima que tem um filho autista e a gente dá suporte, ela sempre me pergunta as coisas. Agora, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona para a vida. Então, eu no início, nos primeiros 3 anos, eu estava como se estivesse numa corrida de 100 metros, correndo contra o tempo, porque havia uma teoria de que se você desenvolvesse o seu filho o máximo possível até os 7 anos de idade,
ele tinha uma pequena porcentagem de chance de reverter o quadro. Sabe dessa teoria? Então, eu pensei, meu Deus, ele já está com 4 anos. Eu só tenho mais 3 anos para ter alguma chance de cura. E aí eu corria contra o tempo, cada aniversário era um luto. Só tem mais 2, só tem mais 1 ano, acabou, chegou os 7 anos. E agora? Ele ainda falta muito, ele está no início do desenvolvimento. E agora? Aí que veio a aceitação, entendeu? Por isso que levou 3 anos também, porque foi uma corrida. Eu estava numa corrida de 100 metros, correndo quanto tempo, tentando com todas as minhas forças reverter aquele quadro. Eu tinha essa esperança, me agarrei a essa esperança. Chegou os 7 anos, eu tive que aceitar. E aí, eu falei, bom, agora eu vou fazer o que eu posso. E assim vamos. Como eu te falei, até o meu marido, adulto, né? Vem mostrando avanços, né? As estatísticas dizem que 80% das famílias acabam se separando, né? Mas no meu caso, que foi o efeito inverso. A gente se uniu. Mas eu vejo a mão de Deus aí, nisso tudo. As DRs que tinham antes, se acabou, né? Botaram um bode no meio da sala, né? Então, eu achava que eu tinha problema na vida, eu não tinha problema nenhum, né? Então, quando você realmente tem uma realidade desafiadora, tudo o resto fica pequeno. Fica pequeno, né? Então, no meu caso, uniu, selou, fez o elo. E eu e ele hoje somos mais do que... a gente né, marido e mulher, mas a gente tem uma missão, é o Arthur. O Arthur é a nossa missão. Eu acho que os filhos são uma missão dos pais, mas o Arthur é uma missão dobro aí, é um desafio que é muito legal. Engraçado, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, né? Como é que o tempo passa, porque eu ficava revoltada quando diziam isso. Você é uma abençoada. Eu falei, que abençoada? O quê? Nunca que isso vai ser uma bênção. Isso é uma dor sem fim, né? Mas passa. Passa. Com Cristo, passa. Sim, sim, sim. Ele não falta a escola dominical, ele não falta os acampamentos, porque Davidson levou ele nos acampamentos, Davidson foi mediador dele nos acampamentos, nos primeiros Acamp Kids, que era lá em Rio do Ouro. Davidson ia acompanhando, aí aos poucos a gente foi dando independência, né? Até que ele conseguiu nos outros acampamentos ficar sozinho, com a equipe dos acampantes. Só que no Acamp Team ele já não se entrosa tão facilmente, porque o Acamp Team é muita conversa, muito bate-papo. O Kids é mais lúdico, né? Brincadeiras, então para ele é mais fácil acompanhar. Mas o Tim, apesar de todos adorarem ele, todos sentem falta, mas eu acho que ele mesmo, ele já diz, não quero, né? Você acha que essa questão da inclusão também tem a ver com uma decisão dos pais? Porque às vezes tem um medo do pai, vou deixar aí e ele vai sofrer alguma coisa, ele não vai saber se virar, ninguém vai cuidar. A minha personalidade é muito desafiadora. Sabe, eu coloco o Arthur em desafios. Como o diagnóstico veio tardiamente, só com 4 anos, até os 4 anos eu não tratava ele de forma diferente. Então tem uma característica do autista que ele fica preso à rotina, a padrão. Eu nunca ofereci rotina ao Arthur. O Arthur sempre trocou de ambiente, a gente sempre viajou muito e ele tinha que se adaptar aos ambientes e às pessoas, né? E eu não sabia o que ele tinha, então eu não tinha reservas, não tinha cuidados nesse sentido. Então
eu continuei assim, não vou mudar minha vida, não vou entrar no mundo dele. Ele que vai ter que acompanhar o meu mundo e eu vou ajudá-lo nisso, né? Com a limitação dele, mas a gente tem conseguido avançar aí nisso. Arthur cada dia ele se adequa melhor aos desafios. Ele já está na 4ª escola. E cada troca de escola, para qualquer criança, é um problema. Para ele, é ao cubo, porque é escola nova que nunca pegou. O Arthur sempre desbravando trincheiras. Todas as escolas que ele entrou, ele é o primeiro autista. Entende? No Prisma foi o primeiro autista. Na escola nossa foi o primeiro autista assim moderado, porque eles tiveram um caso leve, um Asperger. O moderado, clássico, é diferente, né? Então, no PH foi a primeira criança autista do Rio de Janeiro, no PH. Nunca PH, totalmente conteudista, né? E agora ele está no M3. Né? E também a escola abraçou, a escola está no desafio, está abraçando. E ele está abrindo, desbravando para os próximos. Tem esse ministério, né? É. Tem esse chamado. E graças a ele eu também abri meu universo de conhecimento. As pessoas dizem que eu mudei muito. Eu não consigo ver isso, mas as pessoas dizem, nossa, você tá outra, eu outra como? Né? Mas... Olha, não sei, acho difícil dizer o que eu não faria, né? Eu tava num caminho de pesquisa, não sei se eu mudaria alguma coisa. O que eu tentei no início, eu tinha que tentar. Hoje eu não faria de novo, né? Mudar a rotina da família de forma tão drástica, tão rapidamente em prol do Arthur. Isso eu não faria de novo. Mas eu entendo que naquela época eu estava num desespero de buscar ajuda. Mas aí eu experimentei isso e não foi bom para a família. Entende? Tem que entender que a família é um conjunto e todos têm que estar bem. E esse desafio de 2 filhos diferentes, agora na adolescência, é tudo novo para mim também. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando vem o diagnóstico do autismo, nasce uma mãe e um pai de autista. É outro nascimento. E vamos aprendendo. Então, hoje eu sou mãe de adolescente autista e adolescente típico. Então, ele tem os rompantes de humor dele, ela tem os dela. A abordagem é totalmente diferente. Ela não entende, questiona, né? E eu tenho que explicar, olha, eu sou uma mãe com você e uma mãe com o seu irmão. Seu irmão tem uma demanda e você tem outras. Ah, mas você é muito boazinha com o Arthur e comigo você cobra muito. Eu falei, porque você tem capacidades para que eu possa te cobrar. E o Arthur eu tenho que cobrar dentro das capacidades dele. Um dia ela vai entender tudo isso, acho que ela já está entendendo bem, ela já está melhorando nisso, né? Vai fazer 14 anos, então a ficha já está caindo. Hoje ela já está começando a cuidar dele e isso enche meu coração de alegria, né? Porque nem sempre foi assim, né? Então... Se informe, respira fundo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma mudança de vida, uma mudança de valores, de sonhos, né? Mas não é o fim. E a gente pode muita coisa, na verdade, eles são um grande ponto de interrogação.
a gente nunca sabe aonde eles vão chegar. A gente investe e fica na expectativa. Vamos ver até onde ele vai, vamos dar esse desafio, vamos ver se ele consegue mais esse degrau, né? Cada degrau que ele vai conseguindo é uma festa. Então, celebre as pequenas conquistas, né? E estude, porque informação é poder, né? Procure pais que tenham filhos que possam ajudar, pais com casos de sucesso, para pegar as dicas, né? E invista, porque vale muito a pena investir. Não desista do seu filho, né? Esse último feriado, a gente conseguiu um avanço do Arthur numa coisinha que para muitos não é nada, mas para a gente foi super legal. Gonzalo ficou muito feliz porque a gente conseguiu fazer o Arthur mergulhar de cilindro, né, no fundo do mar. E o Gonzalo estava achando... A gente já teve várias oportunidades e ele não quis ir. E dessa vez ele quis. O instrutor ensinou tudo, ele prestou atenção, mas a gente não sabe se ele captou. Até que foi. E quando chegou lá embaixo, ok, Arthur? E ele no ok, sabe? E o pai já querendo subir e ele lá bem, de boa, vendo, curtindo os peixinhos. Então, a gente ficou super feliz, né? Curtiu muito e assim vai a vida dos pequenos avanços, né? Jogar bola, quando a criança consegue jogar bola, trocar, né? É bom também, é feliz também. Quando ele se formou no 9º ano, eu curti muito, né? Então é um universo diferente, né? É um universo paralelo, né? Quando ele foi à primeira festa sozinho, eu fiquei toda boba, né? Festa de 15 anos sozinho, né? Então a gente vai aprendendo. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de deixar você falar se mais alguma coisa que você queira falar. Você dá aula aqui no departamento infantil. Como é que é essa questão de como é que você vê a necessidade que a gente tem, ou como é que faríamos para que as outras crianças fossem informadas? Bem, eu acho que o primeiro passo é dar uma visão geral do que é aquela diferença, né? Como lidar com essa diferença. No caso do Arthur, eu dou dicas, porque eu sei como o Arthur funciona, então eu dou dicas. Fale frases curtas, não frases muito longas. Ele é como se fosse um estrangeiro que não entende o português, então se você falar frases muito elaboradas, ele vai ficar perdido. Então, frases curtas facilita a compreensão, né? E explicar um pouco sobre cada caso, né? Cada síndrome. E principalmente é uma aula prática de amor ao próximo, é uma aula prática de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, ali é o momento da gente praticar com as crianças o cristianismo. Se fosse seu irmãozinho e alguém jogasse uma bolinha de papel na cabeça do seu irmão, você ia achar legal, né? Se fosse com você, se você entendesse aquela bolinha de cabeça, mas não soubesse falar. Então vamos nos colocar no lugar do coleguinha, né? O que Jesus ensinou pra gente? Jesus estaria contente? Então, assim a gente vai trazendo o cristianismo no dia a dia, né? Empatia, amor ao próximo, se botar no lugar do outro, né? Tem mais alguma coisa, Josi, que você queira falar? Mais alguma coisa que a gente não abordou aqui, sem ser muito importante? O Davidson falou que você queria falar sobre a questão da nutrição. E a terapia comportamental em si. A gente preconiza que o tratamento do autismo é um tripé. Um tripé da nutrição, uma dieta o mais saudável, natural possível, né? Sem produtos industrializados, o máximo que conseguir. Isso traz saúde. Um tratamento biomédico com ortomolecular, com
nutróloga. E a terapia comportamental. Tem diversas terapias, tem terapia ABA, Sunrise, Floor Time, estimulação sensorial, ecoterapia, fono, professores de educação física, psicomotricidade. Tem um universo de tratamentos, por isso que é muito importante a informação, né? Pegar os casos que estão dando certo. Então esse tripé mostra que o autismo é tratável e a gente nunca sabe onde eles podem chegar, eles podem nos surpreender. O Arthur hoje toca piano, lê partitura, coisa que eu considero muito difícil, e ele lê partitura. Ah, ele toca fluentemente? Não, porque ele não pratica, mas acho que se praticasse, iria, entende? Tudo é o quanto você se envolve, né? Então ele vive nos surpreendendo. Eles são uma caixinha de surpresa, não dá para botar limites, né? Então é investir o máximo que cada família pode investir em amor, em aceitação, na alimentação, nas terapias, o máximo que puder, porque é um custo alto, né? E tem que ver essa parte, mas principalmente, né, botando seus filhos diante do Senhor, entregando eles para Deus e Deus supre. Nosso Pai supre, mostra caminhos, vai por aqui, vai por ali, não vai por aqui, não vai por ali, né?